Gostaria de lembrar a importância da nossa mediunidade nas nossas vidas. Quando nós desenvolvemos adequadamente, quer dizer, de uma maneira correta, com os nossos protetores, nossa equipe de trabalho, a nossa mediunidade, ela se torna segura e também nos ajuda a manter o equilíbrio, a calma, a serenidade, a paciência e a abnegação. Porque toda vez que nós adentramos a um fluido em que nos deixa nervosa, irritada, brava, com faniquito, nós aprendemos a orar. O médium aprendeu a orar. E assim que ele começa a orar, ele consegue fazer uma manutenção na sua aura, consegue eliminar do corpo físico as toxinas e consegue também eliminar as toxinas do perispírito. Quando ele harmoniza o ambiente, harmoniza a si próprio, harmoniza aquela situação angustiante, em que ele também tem a oportunidade do diálogo com o protetor, ele vai serenando, acalmando, porque recebe o alento dos protetores, que nos ensinam a ter calma, paciência, resignação, nos mostram, às vezes, o nosso erro, aonde devemos nos melhorar, aonde nos equivocamos. E é muito interessante tudo isso. E à medida em que a nossa mediunidade fica desenvolvida e aprimorada, nós chegamos então no objetivo da doutrina espírita, que é o auxílio aos nossos familiares. No início, vêm nossos familiares, bons, familiares que querem ajuda, familiares que querem conversar, familiares que querem ajudar. Então, nós temos o primeiro grupo de ordem geral, um grupo mais simples, mais corriqueiro, mais sereno, mais tranquilo. E à medida em que vamos crescendo, nós então vamos nos aprimorando para trabalhar com os nossos familiares mais angustiados, mais doentes, mais desequilibrados, situações mais delicadas, em que adentra um fluido mais intenso, onde age na moral, na ética, nos bons costumes. Então, nós, médios, vamos acrescentando gradativamente a melhora na base familiar, que é esse o objetivo nosso reencarnado. E que, se continuarmos a crescer, nós vamos deparar com o que nós chamamos de obsessor. E esse obsessor, que nada mais é do que um espírito familiar, amigo, conhecido de vidas pretéritas, eles nos cobram. Trazem os seus ódios, às vezes milenar, de 500 anos atrás, 600, 300, 200, 100, mas vem na sua alma agravantes situações fluídicas, de memória, de emoções, de pensamento. E aí o médium, quando ele socorre o seu obsessor, ele consegue o alívio. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina o diálogo com os nossos adversários, com os nossos inimigos, se torna um amigo. E como tornar um amigo se é um espírito revoltado, bravo? Ele não vai ficar sozinho. É necessário a nossa interferência.
E a nossa interferência fluídica, nossos pensamentos, nosso desejo, nossa prece, nosso objetivo maior, faz com que esse espírito se renda. E ele, então, vai se acalmar, vai se tranquilizar e vai ser socorrido. Porque ele assim o compreende que é a melhor forma para que ele possa crescer. Toda a mediunidade, ela é um sistema evolutivo. Nós vamos evoluindo pouco a pouco. O que o médium não pode deixar nunca é de estudar. Estudar. Não importa se você tenha 100 anos. Continue revendo matérias. É importante. O espírita nunca deve dizer: eu já estudei o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, volte a ler. Eu tenho 74 anos. E quando pego o Evangelho ou o livro dos Espíritos, eu ainda me apaixono pelas instruções. E às vezes elas são tão grandiosas que eu pego o telefone e ligo para minha amiga Eli. Eli, olha o que está escrito aqui no Evangelho. Veja, olha isso, olha no livro dos Espíritos, Eli. Olha que coisa fantástica que eu estou vendo aqui. Porque quando nós temos aquela pequenez de entendimento, a gente lê e não entende. Todo espírita noviço lê e não entende. E lê e não entende. E isso daí vai anos. Porque o vocabulário, o entendimento que os espíritos estão falando das almas dos mortos, a doutrina dos espíritos, ela vem explicar a vida dos mortos e a posição nossa da mediunidade junto à doutrina dos espíritos. Toda a obra básica se refere ao estudo nosso da ciência espírita, que é mediunidade, que é fluido, que é transmissão de forma a pensamento, que o pensamento é tudo, a forma não é nada. Esse grande laboratório de pesquisa, quando nós não conseguimos compreender essa base, nós levaremos anos e anos a fios para compreender. Eu mesmo levei muitos anos para compreender o objetivo da mediunidade, o objetivo do estudo. Mas eu sempre fui dedicada aos meus estudos. Sempre estudei muito. Sempre amei estudar. E ler, isso é muito importante. Então, eu leio, eu estudo. Isso faz parte do crescimento. Médium não pode parar nunca de ler, nunca de pesquisar, nunca de retornar às obras básicas quantas e quantas vezes forem necessárias. Eu, de tempo em tempo, eu compro a obra básica para me voltar a estudá-la. Porque eu tenho uma bênção comigo que eu consigo riscar tudo. Eu consigo deixar tudo colorido. Depois nem eu mesmo tenho mais o que riscar. Risco nas laterais, risco em cima, risco do lado, azul, cor-de-rosa, vermelho, e ponho todos os riscos, mas eu acho que eu quero. Se me perguntar uma coisa, eu pegar o meu livro, está todo apontado nas laterais, o que eu quero, o que é interessante, aonde que está no outro livro. Meus livros são proposta de pesquisa. E quando eles já estão sobrecarregados das minhas escritas, eu compro novamente uma obra básica inteirinha e recomeço a riscá-la novamente desde o começo. O aprendizado, ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque na medida em que minha equipe de trabalho, que me assessora, que me auxilia no meu estudo, que está do meu lado, à medida em que a minha capacidade de entendimento, de ouvir os meus protetores, faz com que eu entenda
entenda melhor o ensino básico. O ensino vem, então eu lendo, eu estudo, não entendi, volto de novo, vou no vocabulário. Hoje em dia é tão fácil. Antigamente tinha que pegar um pequeno dicionário, depois tinha um grande dicionário. Tinha dicionários que não tinham palavras. Então a gente começava a ler, abria o dicionário, gastava aí 10 minutos na procura, depois riscava do lado a palavra, o dicionário. Hoje você pega o celular, você pega uma Alexia e no instantinho está tudo pronto. Dá resposta na hora, informativa, rápida, eficiente. Hoje, as informações que nós temos via internet, rapidinho se pergunta e já vê informações de nome de pessoas, de pesquisadores. Hoje, estudar é altamente gratificante. E olha que eu ainda não sou aquelas boas em informática. Ainda preciso pedir ajuda aos universitários para que eu possa crescer. Mas eu me apaixono por este crescimento de tecnologia, de computadores, de celulares e de tudo que está ao nosso redor. A nossa mediunidade, ela deve crescer e desenvolver-se como um cedro, se tornar raízes profundas e trazer os seus galhos e todas as suas frutas, seus flores, para melhorar a nós. Todo médium, o objetivo maior é o desenvolvimento particular. Por quê? Por que é o meu particular? Porque a nossa imperfeição não deixa-nos chegar aos espíritos superiores. O meu orgulho vai me privar de estar com uma ordem superior. E como que eu vou tirar? Eu preciso higienizar a mim mesma. Eu preciso tirar a minha própria partícula, meus pensamentos ruins e negativos de mim mesma. O médium, quando trabalha para ele, retira as suas imperfeições, que é a reforma íntima, a famosa reforma íntima, que se nós não trabalharmos a nível de espírito, de perispírito, do corpo físico, nós vamos continuar intoxicados de energias negativas, porque nós mesmos nos deixamos doentes, nós mesmos nos fazemos infelizes. Então, o médium trabalha para ele. E quanto mais ele crescer na sua evolução moral e espiritual, mais rapidamente ele terá seus guias, seus protetores. Seremos chamados para trabalhar nessas ordens mais elevadas, mas nós não chegaremos lá com as nossas imperfeições. Não adianta nós acharmos que nós somos bons ou santos. Não adianta. Eu sou santo. Pode pensar quando você quiser. Se a sua aura espiritual não estiver na altura da envergadura dos espíritos, que eles precisam, eles não vão te chamar. Então, não é o que nós falamos, porque os espíritos não são enganados. Eles podem ver a nossa aura. Eles podem ver os nossos pensamentos, se assim os quiserem. Todos nós, médios, podemos ler os pensamentos. Isso é mediunidade. Nós podemos ler o pensamento dos vivos e dos mortos. São as pessoas que têm pouco estudo, que elas acreditam que elas podem pensar mal de nós, falar mal de nós, agir contra nós, e que nós não vamos ficar sabendo. Isso é uma ignorância, porque todos os médios, aprimorando as suas virtudes, eles ouvem os vivos e os mortos. Isso faz parte
Deus assim o quer, que nós possamos ouvir os vivos e os mortos, para que nós possamos crescer. Então, a mediunidade, ela é aprimorada, nós encontramos as resistências, as dificuldades. E o que eu faço? Eu aprendo a solver a resistência. Eu aprendo a limpar. Porque o que é uma resistência? A resistência é a forma de pensamento de todas as pessoas que estão próximas de mim. Porque se eu tenho uma casa e ali meia dúzia de pessoas me criticam, falam mal de mim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou chata, rabugenta, feia, gordinha. E se essa meia dúzia de pessoas, os seus pensamentos são críticos contra mim, elas me deixarão doente. Elas me deixarão dolorosa, infeliz, porque esta vibração, essa irradiação, essa toxina, esses dardos venenosos vão me fazer mal. Mas a ignorância das pessoas, ao desconhecer que elas pensam e agem sobre mim, e me machucam, e me agridem, e podem até me violentar com esses seus pensamentos negativos. Então, ela me causa dano. Mas como ela não estuda, ela vai continuar assim. E eu preciso cuidar de mim. Porque se eu ficar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, com essas emanações constantemente em cima de mim, essas irradiações, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. A primeiros sintomas vai ser a dor de cabeça, vai ser um peso nas pernas, vai ser a dor de coluna, o peso nos ombros, e depois os meus olhos, e daí por diante, todo o meu organismo, todo o meu perispírito sofrerá danos pelas emanações, radiações e dardos mentais, que formam, então, em volta de nós, um ciclamento. Essas energias negativas, elas ficam circulando ao nosso redor. E se eu quero respirar, e se eu quero ser feliz, se eu quero dormir bem e ficar em paz, eu preciso retirar essa toxina. E para tirar essa toxina, eu devo pedir ao meu anjo da guarda, à minha equipe de trabalho, que me auxilie a desintoxicação. Gostaria de avisar que os espíritos também não trabalham se você não pedir. Então, essa história, meu protetor pode olhar 1000 vezes. Ele não vai tomar nenhuma atitude, a não ser que você peça. Tudo deve ser pedido. Os protetores só irão intrometer na nossa vida no caso de um perigo iminente, de uma situação inesperada. Então, eles intervêm por uma necessidade, por um socorro, por algo muito especial. Mas algo que depender do nosso pedido só será feito quando nós pedirmos, nós explicarmos, nós avaliarmos, nós retificarmos o nosso pedido. Quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para modificar tudo isso. Por quê? Porque os espíritos, para trabalharem, precisam do nosso fluido vital, do ectoplasma.
Então, não adianta a médium que fala, eu tenho tal protetor, ou isso e aquilo que nem deveria falar. Se você tem um protetor e você quer que ele te ajude, você deve fazer. O trabalho é seu. Ele vai te ajudar, mas ele não vai solucionar sozinho, porque ele precisa do seu fluido vital. E o doador de fluido vital é a hora que o médium começa a orar, vibrar, para que aquilo seja realizado. Então, se eu quero desmagnetizar um fluido, por que desmagnetizar? Porque a forma pensamento, ela tem vida. E ela, usando essa atmosfera, a atmosférica, a fluídica nossa, tem as forças eletromagnéticas. E elas se acumulam ou elas se dispersam. Suponhamos que tenham ficado acumuladas juntas, né? Trouxeram essas formas de pensamento, juntou, cristalizou, juntou essas energias e elas criaram uma crosta. Para solver essa crosta de energias negativas, eu preciso evocar o meu protetor de cada um de vocês e pedir que ele solva, porque ele pode entender mais do que você, com certeza, mas ele só vai fazer no seu tempo de prece e de oração. Então, se você é um pouco preguiçosa, que acha que 5 minutos você vai resolver o problema, em 5 minutos ele vem, acabou a energia, ele vai embora. Lógico que vai. Vai fazer o quê? É como um pedreiro que não tem cimento, não tem cal, não tem tijolo e não tem água. Acabou o combustível, tem que ir embora. Nada mais poderá fazer. Assim é o médium que ele orar 15 minutos, 20, meia hora. Um bom trabalho. Meia hora de prece, meia hora de vibrações, meia hora de emanações, meia hora de desejo, de trabalho, de recolhimento, de assistência. Nós fazemos um projeto de vida que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos refaz. E é isso que é importante para o médium. Médium tem que entender que quem vai melhorar a sua vida é ele próprio. Só nós podemos solucionar a nós mesmos. Porque o fluido que está em volta de nós é nós. E aqueles que vêm até nós, nós também podemos tirar. Tudo se modifica, tudo se transforma. Então, esse projeto de transformação, de melhora, de reforma íntima, de beleza, de caridade, de amor, de ternura, é um projeto do médium. Se você não sabe ser caridoso, não tem paciência, a caridade dá paciência, comece a orar para você e dissolva a sua impaciência. Seu faniquito. Começa a tirar de você aquilo que tem de ruim dentro de você. E quando você terminar de higienizar, começa a colocar os fluidos curadores. Aí vai pedindo aos espíritos superiores que vai trazendo o fluido curador, o fluido calmante, fluido inteligente, fluido da passiflora, fluido disso, fluido das flores. E aí você vai se refazendo com o fluido curador. Mas isso só vai ocorrer se você estiver orando. Se você estiver concentrada, se o teu objetivo for esse. Porque quando nós temos, ou estamos obsediados, ou estamos passados da cabeça, nós começamos a orar. Daí a pouquinho nós estamos lá no feijão queimado. Aí a gente volta para orar de novo.
Aí começa a orar de novo. Aí daqui a pouquinho está de novo no feijão queimado. Aí começa. Então, toda vez que a gente volta no feijão queimado, a gente para de emanar aquele canal de vibração, para de canalizar aquela energia para aquilo que desejamos. Nós fomos lá no bendito do feijão queimado. Então, deu uma lacuna. Então, o que acontece? Nós estamos orando, faz uma lacuna. Estamos orando, outra lacuna. Então, vai chegando interceptada. Da mesma forma, quando eu falo no celular, e que a mensagem não chega, chega truncada, chega mal falada, chega baixinho, chega de. É essa a informação. Imagina quando nós estamos pedindo para os espíritos algo que nós ficamos cortando toda hora, essa emanação, esse trabalho. Então, nós precisamos entender que é o mesmo sistema. É o mesmo sistema desse bendito celular que não fala. Que você liga, ele não atende, porque a energia não está correta. É aquele celular que não liga, fica chamando, 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 e não vai. Que nós atendemos e a fala fica intercortada, liga e desliga, liga e desliga. Essa é a prece. É isso. Então, se nós compreendermos que nós, quando estamos nesse liga e desliga, nós estamos meio obsediados, como está o nosso celular e tudo mais, esses meios de comunicação, que não consegue falar e a gente não consegue entender, e a gente fala para a amiga, para a irmã, olha, está péssima a ligação, vou desligar mais tarde. É o mesmo processo. A prece está no mesmo processo. Ela não consegue entender, porque você tem que enviar a forma pensamento. Você tem que enviar com o desejo. Você tem que enviar com a emoção, com o objetivo, aquilo que você quer. Então, é assim que os espíritos nos atendem. É assim que os nossos protetores nos atendem para o trabalho redentor. É isso que é ser médium. É isso que é trabalhar. É isso que é trabalhar com a ciência espírita, com o conhecimento espírita. É um trabalho todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Como nos ensina o Evangelho, quando nós levantamos de manhã, fazemos uma prece para que tenhamos um bom dia. Quando terminamos a nossa obra, fazemos uma prece e agradecemos novamente pelo trabalho realizado. Então, isso é constante nas nossas vidas. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite linda, maravilhosa que eu dormi. Nem vi a noite, acordei de manhã. À noite que eu não dormi, às vezes eu consigo estudar, fazer alguma coisa, consigo orar quando eu acordo. Normalmente, quando não se dorme, nós estamos mais ou menos perturbados. Então, vamos orar para nos libertarmos das nossas perturbações, quer visuais, quer emocionais, quer de onde quer que venha esses dardos até nós. Sejamos fortes, corajosos, vencedores e construtores de um mundo melhor, por pior que seja as vibrações e irradiações que vêm até nós. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Passamos a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos neste momento, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz. Permita, Senhor, que essas energias cósmicas, que essas energias solares, Senhor, lunares, que essas energias balsâmicas de curadoras possam nos envolver, Senhor,
Rogo, Senhor, todos os guardiões, todos esses guardiões que trabalham em nome do Cristo, que venham nos auxiliar. Permita, Pai, permita que todos os espíritos consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erastro, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo, como rogamos neste momento, ó Pai misericordioso, a todas as falanges de Maria, a todos esses guardiões, esses espíritos trabalhadores desta seara, como pedimos, Senhor, aos anjos, aos arcanjos, aos espíritos responsáveis, Senhor, pelo nosso projeto reencarnatório, que estejam conosco, nos auxiliando para que possamos cumprir esse projeto, para que possamos, Senhor, nos despirmos de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de todos os nossos egoísmos, de toda a maldade que trazemos, Senhor, imantada por todas as dores, por todas as mazelas, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos em vidas passadas e nesta vida. Como rogamos ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo e benfeitor que esteja conosco, e rogamos aos nossos ancestrais, esses espíritos abnegados, ceareiros, que venham nos auxiliar, que venham nos libertar, que venham nos alicerçar nessa grande jornada. Rogamos neste momento a todas as falanges protetoras, a todos os nossos membros africanos, Senhor, todas essas falanges africanas que venham nos auxiliar, todos os caboclos, os índios, todos os nossos protetores, Senhor, todos os guardiões, estamos rogando neste momento a força, Senhor, dos guardiões, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, nos libertar, que venham desmaterializar, desintegrar todos esses fluidos, toda maldade, toda hipocrisia, toda falsidade, toda traição, todo embuste, e nos livrarmos de todos os males materiais e espirituais. Rogamos neste momento as falanges, Senhor, guardiãs, todos os nossos protetores, todas as nossas equipes, como rogamos ao Comando Maior das Forças Armadas Espirituais, que venham nos auxiliar, a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Chamamos neste momento a força, Senhor, de todos esses guardiões que venham nos auxiliar, os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, Senhor, que estejam conosco e permita, ó Pai, permita nesse momento que as nossas colônias espirituais possam nesse momento se prepararem, Senhor, para esse trabalho de socorro, e pedimos nesse momento permissão para abrirmos, Senhor, esse grande laboratório, Senhor, regenerador, consolador, todo esse laboratório da redenção, Senhor. Nós aqui estamos a vos pedir que se abra essa grande bacia, esse grande laboratório, e pedimos neste momento às nossas equipes que gire a nossa volta, e nós nos colocamos dentro desse grande laboratório, e que desmaterialize, e que desmagnetize todo esse fluido de tristeza, de angústia, de medo, de revolta, todos esses espíritos impacientes, depressivos, doentes, Senhor, que estejam vinculados à nossa aura perispiritual, que eles sejam trazidos, colocados na regeneração, na consolação, na redenção, e que venha esse fogo fluídico, desmaterializando de nós e deles, libertando-nos, Senhor, de todo este mal, de toda inveja, de todo ciúme, de todo ódio, de todas essas
essas vibrações que estão impregnadas, Senhor, no nosso corpo físico, no nosso perispírito, no nosso espírito, libertando-nos, Senhor, libertando-os também, Senhor, de todo este mal, de toda maldade, de toda hipocrisia. Peço neste momento, Senhor, puxando todos esses espíritos que não gostam de estudar, que não gostam, Senhor, do conhecimento, que não querem aprender, que não querem crescer, que não querem evoluir, Senhor, e impede o nosso crescimento. Todos esses espíritos preguiçosos, ociosos, todos esses espíritos anticristo, Senhor, todos os ateus, todos esses espíritos que vivem à toa, Senhor, perturbando, desarmonizando, desequilibrando a nossa família, Senhor, desequilibrando os filhos, os netos. Nós te pedimos neste momento, Senhor, que este fogo vai queimando a nossa casa, vai desmaterializando toda essa irradiação, vai tirando todos esses espíritos, puxando para esses grandes laboratórios, Senhor, e desmagnetizando, dissolvendo, desconsagrando, exterminando todo este mal, Senhor, toda a traição, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a calúnia, todos os erros, Senhor, todas as montanhas de dificuldades que foram criadas por nós mesmos. Nós te pedimos, Pai, permissão para desmaterializar, desintegrar, que venha a nossa equipe, que venha esses abnegados ceareiros, Senhor, a nos auxiliar, a nos amparar e a nos fortalecer, a nos libertar, Senhor, dos nossos próprios males, nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ações, dos nossos próprios olhares, ouvindo, Senhor. Permita neste momento que sejam dissipados tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos, Senhor, e nós denegrimos. Nós aqui estamos, Senhor, a vos rogar, pedindo neste momento o socorro para com todos esses inimigos que estão dentro do nosso lar encarnado. Permita neste momento que as equipes, que os anjos guardiões nesse momento puxem todos esses espíritos, todos os encarnados, e usa, Senhor, essa força do fogo para destruir, desmagnetizar, Senhor, desconsagrando, solvendo, exterminando todo este mal, Senhor, libertando a todos nós encarnados e desencarnados, libertando-nos, Senhor, de todos os erros, de toda a impostura, Senhor. Nós te pedimos neste momento, Senhor, liberte-nos, Senhor, das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos maléficos, que sejam destruídos, desmaterializados, que tudo aquilo, Senhor, que está impregnado no nosso lar, Senhor, nas nossas paredes, nos nossos móveis, em todos os nossos utensílios, que neste momento possam ser desmaterializados, exterminado, que o fogo vai queimando, limpando, Senhor, e te rogamos neste momento aos guardiões das águas, que possam neste momento fluir essas águas, como uma tsunami, lavando, limpando, higienizando, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, a nós, os nossos irmãos desencarnados, que esta água vai lavando, vai limpando, vai higienizando, vai nos drenando, Senhor, tirando todo este mal, tirando todo esse fluido denso, tirando todo esse fluido, Senhor, de cansaço, todo esse fluido doloroso, todo esse fluido intoxicante, Senhor, todo esse fluido de drogas, esse fluido depressivo, de tristeza, de angústia, Senhor. Nós te pedimos que essa água vai lavando, Senhor, que venham as águas quentes, que venham as águas e comece, Senhor, a passar por todos os corpos físicos, por todos os corpos perispirituais, Senhor.
E vai lavando, higienizando, Senhor, regenerando todos esses corpos, tirando todas as infecções, tirando todos os vírus, as bactérias, as infecções, Senhor, tirando todas as nossas dores, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, nos libertando o nosso corpo físico, as nossas células, libertando o nosso perispírito, Senhor, todos os nossos centros de força, que possam ser lavados, limpos, higienizados, Senhor, que a força de repulsão possa expulsar todo este mal, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, todas as dores. E pedimos nesse momento a força de atração, que venha as forças eletromagnéticas da cura, Senhor, para curar o nosso corpo físico, para curar os perispíritos, regenerando, para fortalecer o nosso espírito nessa grande jornada que ainda temos, Senhor, que caminhar. Dá-nos, Senhor, a luz do sol, Senhor, essa luz que possa cair como raios, iluminando o nosso espírito, iluminando o nosso corpo físico, iluminando todos os desencarnados, trazendo a paz, a harmonia, trazendo o equilíbrio, trazendo a força, a coragem, trazendo a esperança de um dia melhor, de uma vida melhor. Misericórdia, Senhor, pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados. Nós aqui estamos, Senhor, rogando a Ti, Pai misericordioso, rogando ao grande Mestre Jesus, rogando a Maria Santíssima e a todos esses benfeitores, que nesse momento possamos nos unirmos e chamarmos a todos esses espíritos socorristas das nossas colônias, esses abnegados, retirando todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os homens, mulheres, velhos, velhas, todos os abortados, drogados, suicidas, acidentados, todos os doentes, todos os caídos, deprimidos, depressivos, puxando todos esses espíritos falidos, todos os católicos, todos os evangélicos, todos os espíritas, todos os espiritualistas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, puxando todos os nossos familiares desencarnados, que todos possam encontrar a luz, que todos possam encontrar a paz, que todos possam encontrar o grande Mestre Jesus. E pedimos neste momento, passando por toda a consolação, passando por toda a regeneração e a redenção, por todo esse grande laboratório, por todo este coliseu, Senhor, de espíritos necessitados. Pedimos nesse momento, Pai, recolhendo todos os espíritos, passando por todos os lares, Senhor, por todos os lares, que possam ser recolhidos todos esses espíritos, levando as colônias disciplinares, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos prontos-socorros e aos hospitais da espiritualidade. Que a sua infinita misericórdia, Pai, que a sua infinita misericórdia e amor possa envolvê-los, iluminá-los e fortalecê-los, Senhor. E pedimos, Pai de infinita luz, que os trabalhadores, Senhor, os grandes médicos, enfermeiros, padioleiros, os professores, os arquitetos, os engenheiros, os marceneiros, os calheiros, os jardineiros, todos os educadores, Senhor, possam se fazerem presentes
trabalhando nas nossas colônias espirituais, que todos os soldados, os militares, todo o exército, a marinha aeronáutica, todos esses, Senhor, possam guardar essas colônias, protegê-las, Senhor, e pedimos, ó Pai, derrama sobre todas essas colônias a partícula do vosso amor, derrama, Senhor, sobre todos esses espíritos encarnados e desencarnados, que possam despertar para o vosso amor, que possam despertar para os 10 mandamentos, que possam despertar para as 10 leis da mediunidade, que possam despertar para a esperança, para o conhecimento, para o futuro, Senhor, deste mundo, deste planeta Terra. Ó Pai de infinita luz, que a partícula do vosso amor possa nos envolver o nosso lar, Senhor, envolver os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles a quem amamos, Senhor, sejam eles familiares consanguíneos, ou esses familiares, Senhor, pelo laço espiritual, que também sejam amparados, que sejam iluminados, e socorridos nas suas necessidades. E assim, Senhor, nós rogamos permissão para que todo esse grande laboratório se feche, Senhor, que seja higienizada a consolação, a regeneração e a redenção, que ali não permaneçam nenhum espírito, mas que todos sejam socorridos. Permissão, Senhor, para fechar, e te pedimos, Pai, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, por aqueles a quem amamos, que a luz do seu amor envolva, Senhor, que os espíritos benfeitores possam trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade, a esperança, a prosperidade, a bem-aventurança, Senhor, envolvendo a todos nós. E que a sua paz, Senhor, que o seu amor possa blindar o nosso lar, que fluidos eletromagnéticos, Senhor, que esta tela possa envolver o nosso lar, possa envolver os nossos entes queridos, os nossos familiares, todos aqueles, Senhor, todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, Senhor, toda a nossa propriedade, Senhor, aonde quer que estejamos. E assim, Pai, agradecidos somos por todos esses benfeitores, por todas essas falanges benfeitoras que venham ao nosso socorro, a nossa evocação, Senhor. Derrama sobre todos também, Senhor, a luz do seu amor. Muito obrigado, amigos benfeitores. Obrigado aos anjos guardiões. Obrigado, ó Mãe Santíssima. Obrigado a todas as falanges socorristas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa grande oportunidade de aqui estarmos, de aqui conhecermos, Senhor, essa doutrina esclarecedora, por este dom que o Senhor nos ofertaste, e que sejamos dignos, Senhor, deste dom, Senhor, e que a sua paz, que o seu imenso amor nos fortaleça agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.